Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao seu canal de conexão direta com a espiritualidade. Eu sou Roberta Campos, terapeuta energética, espiritual e hipnoterapeuta. Está começando mais um Espiritual Pod, um bate-papo com a sua essência. E a nossa convidada de hoje é a Bruna Benco, que é terapeuta integrativa. Bruna, é um prazer receber você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Roberto, pelo convite. Estou muito feliz. Que bom. Bruna, eu vou começar recapitulando sobre o episódio anterior, que a gente falou de um dom comum a todos, mas nem todos sabem que tem. E por que eu estou falando isso? Porque é preciso, sim, é necessário falar de mediunidade. Porque tem gente que esconde o que sente, carrega suas dores, para não ser rotulado por medo, por vergonha, para não ser rotulado de doido, de esquisito, de estranho, aquelas coisas que a gente sabe, né? Como funciona. Então, assim, se você tem alguém em casa, conhece alguém, um amigo, que tá passando por essa situação, que tem essa sensibilidade extrema, em vez de você apontar o dedo, estenda a mão. Tem tanto lugar que você pode levar essa pessoa, indica alguém, se você não sabe o que fazer, inclusive aqui, né, no programa, você pode compartilhar, eu sempre falo isso, compartilha com quem precisa saber disso. Aqui a gente traz um entendimento sobre assuntos como esse, situações que as pessoas, elas ficam, para elas que ainda até então não é conhecido, elas ficam meio perdidas. E aqui a gente está trazendo esse entendimento, né, Bruna? A gente traz muito assunto relacionado a energias, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho, como as energias influenciam na sua vida. Se você não sabe disso, talvez a sua vida esteja travada em vários setores por conta da energia que você vem absorvendo. Fica aí, continua com a gente, que já já a gente vai entrar nesse assunto. Mas antes, eu quero falar que eu fiquei devendo para vocês no episódio anterior a leitura, dica de livro. Você que tá um buscador espiritual, tá querendo saber mais desse universo, além do físico, esse aqui é o livro dos Espíritos, gente. É um livro que ele é a base, né, a obra básica, que é de Allan Kardec, que a gente comentou também no episódio anterior, que é para quem quer conhecer mais, aqui é perguntas e respostas dos próprios espíritos, né, dos próprios seres, e aqui você vai encontrar muita coisa, e eu tenho certeza que a dúvida que você tem tá aqui dentro desse livro. E um outro livro também que é muito interessante, que é uma leitura fácil, rápida, direta, para você também que está buscando conhecer mais sobre esse mundo extrafísico, é o Desmistificando a Mediunidade. Ele é da Evelyn Freire de Carvalho, muito fácil, eu indico esses dois livros porque eu li, eu amei, e assim, quando eu comecei essa jornada espiritual, essa caminhada, esse aqui foi o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, foi assim que me ajudou bastante, porque como eu já disse, eu não tive orientação. Eu passei muito perrengue mesmo, até poder estar ali centrada, né, chegar a um certo equilíbrio, porque a mediunidade, ela mexe com a gente, ela mexe com as nossas emoções, ela mexe com tudo. Então, se a gente não tem uma orientação, a gente realmente desequilibra tudo na nossa vida. E a gente não sabe o que fazer. E é o que acontece, na verdade, com a maioria das pessoas, né, Roberta? Porque as pessoas, elas começam a sentir coisas que elas não sabem o que é que elas estão sentindo. Eu acredito que a maior parte da população que tem essa sensibilidade mais aflorada tá dentro desse grupo, do grupo que tem e não sabe que tem, ou que sente, mas não sabe o que é que tá sentindo. Uhum. E essa não orientação, essa falta de orientação faz com que a pessoa entre numa dor profunda, numa angústia, numa crise de, meu Deus, eu vim estragada, como eu já escutei das pessoas, tem alguma coisa de errada comigo. Exatamente. Né? E a pessoa começa a se sentir deslocada, porque parece que tem um problema com ela. E na verdade não tem nada, é orgânico, é uma coisa extremamente inerente do ser humano, é uma capacidade que todos nós temos, eu acho que em maior ou menor escala. Né? Exatamente. Aí tem a tal do estigma, tem o tal do julgamento de uma sociedade que pela ignorância, né? Ignorância, no caso, falta de conhecimento, acaba julgando, rotulando as pessoas de pessoas estranhas ou até loucas. E realmente, uma coisa, essa palavra loucura, né? Realmente, a gente pode até chegar a esse ponto, porque desequilibra, desestrutura tudo. Desestrutura o nosso mental, desestrutura espiritual, emocional. E a gente começa até a acreditar que a gente realmente está enlouquecendo.
né? Quem passa por esse processo, eu passei por esse processo, eu não sei se você chegou a passar por alguma coisa a respeito disso, você já sentiu, mas eu sei o quanto a gente tem fases, né? Fase da mediunidade, quando você está começa a aflorar de verdade, você começa a sentir coisas, de ouvir, de ver, e é tudo tão ao mesmo tempo que não tem ninguém, pelo menos no meu caso, não teve ninguém para chegar para mim e falar, olha, isso é normal o que está acontecendo com você, isso uma hora vai cessar. Eu fiquei 3 meses, por exemplo, dormindo com a luz acesa do meu quarto, a luz do teto, não era abajur. Então, assim, porque eu falava, se eu apagar essa luz, eu vou ver alguma coisa, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Você escuta vozes. Então, muitos casos que a gente vê de pessoas que são diagnosticadas com esquizofrenia, eu não estou dizendo que são todos, né? Sim. Mas muitos casos a pessoa não está esquizofrênica, ela chegou num ponto de desequilíbrio tão grande que ela entrou na loucura mesmo. Ela se perdeu. E tem, como eu falei lá também no episódio anterior, tem famílias que não entendem o que está se passando com a pessoa, os seus parentes e tal, chega a internar a pessoa por causa disso e entope a pessoa de remédios, quando o assunto, a situação que até então não é um problema, é algo natural, como você falou, se torna um problema grande, porque a pessoa desestabiliza, um monte de remédio deixa dopada, diagnostica erroneamente, e aí faz o quê com uma pessoa que já levou ela para um destino que não é o dela? E é engraçado porque recente agora eu escutei inclusive um relato assim de uma pessoa que relatou justamente todos esses pontos que você está trazendo. Então, por exemplo, eu comecei a perceber coisas, meu pai passava por um processo de adoecimento, tudo que ele sentia eu sentia, a dor da perna dele era a minha dor na perna, e não sabia, e a pessoa começa a entrar naquilo, mas espera aí, e ninguém mais da casa tá percebendo aquilo, e ela começa a achar, não, eu devo estar ficando doida, é coisa da minha cabeça, é psicológico, não é possível. E isso foi se alastrando ao longo dos anos, até que, né, a pessoa começou a tomar antidepressivos, a pessoa começou a procurar ajuda médica convencional, porque é o que a gente acaba procurando, Sim. que é o adequado, vai procurar, né, Exato. Escuta uma opinião de um profissional. Primeiro, né, a gente tem que saber se não está acontecendo realmente alguma coisa biológica, fisiológica, enfim, né? E no final das contas, para resumir a missa, né, para resumir a história, ela disse que passou por várias pessoas de várias áreas, chegou até a consultar um padre, e o padre virou para ela e falou assim, olha, realmente não tem o que fazer, você tem que rezar mais, entendeu? Então, assim, o objetivo aqui, gente, não é nem falar que tá certo ou que tá errado, mas Exato. é trazer uma outra abordagem, porque às vezes tem gente que realmente é uma questão física, desregulação de hormônios, é uma questão de necessitar de ajuste ali de neurotransmissores e tudo mais, então o medicamento ele vai ajudar super, na maioria dos casos eles ajudam, só que às vezes não é isso. Às vezes e a pessoa falou bem assim pra mim, pois é, eu tomei antidepressivo por 8 anos, achando que eu estava depressiva, que era uma depressão, que eram coisas que me diziam, e não resolveu nada. Exato. E aí chega num ponto e você faz o que com essa pessoa? É o que eu sempre falo aqui. O objetivo aqui do canal, a intenção é levar para você um conhecimento que talvez você não tenha... não é que você não tenha acesso, porque a internet hoje em dia todo mundo tem acesso, mas talvez você por acaso, que não existe muito por acaso, passou por esse vídeo aqui, olhou e falou, nossa, isso me interessa, eu estou passando por isso. Talvez alguém da minha família, um colega está passando por isso, mas a ideia aqui não é exatamente botar o certo e errado, não é fazer você acreditar, não é uma verdade absoluta, mas é fazer você refletir, você pensar. E muito do que é falado aqui leva a essa reflexão, né? Porque tem muita questão da gente ter crenças, que a gente não acreditar em algo, porque a gente passou sempre a nossa vida ouvindo, dizendo que não existe, por exemplo, espíritos. Então, assim, mas você procurou saber o porquê não existe, você questiona, essa é a diferença. Você é um pensador, aqui é pensador livre, aqui é para as pessoas que querem pensar livremente e querem questionar, elas vão à procura da informação, elas questionam e elas tiram as próprias conclusões, inclusive com as próprias experiências, porque é o que eu sempre falo, como é que eu vou dizer para alguém que não existe, por exemplo, seres extrafísicos, espíritos, o que for, se eu sou médium aflorado desde os 5 anos de idade, eu tenho as minhas experiências. E a partir dali, como eu falei, sem orientação, eu fui estudando, procurando mais conhecimento para entender tudo o que estava passando comigo. Agora, se você não faz isso, você acredita no que te falam de primeira, aí é a opção tua. Você vai ficar
naquela sua verdade absoluta, e que não é, na verdade, não Absoluta. existe isso. E não existe essa coisa, né, de verdade única. Então, assim, você tem que fazer uma reflexão de tudo, um conjunto de tudo, para ver no que você realmente acredita. E não só isso, o que você leva para sua vida com tudo isso? Porque muitas das coisas a gente foi limitado a não acreditar e limitou a nossa vida. A gente foi bloqueado, vamos colocar assim, manipulado. Privado, na verdade, manipulado de a não acreditar. E aí a gente podia ter uma vida mais próspera, uma vida mais feliz, uma vida mais leve, mas não. A gente ficou preso ali naquelas crenças que fizeram a sociedade em geral, enfim, o sistema fez a gente acreditar que aquilo era para ser seguido. Então a gente não, eu sempre falo, que é pensador livre, não aquele que segue sem questionar. E voltando a esse assunto da questão da mediunidade, da comunicação, falei como se dá a comunicação, é por pensamentos, né? Porque é energia, tudo é energia. E esse é assunto que a gente quer entrar, né? A gente falou um pouco sobre isso aqui nos bastidores, a gente estava comentando. É nesse assunto que a gente quer entrar, falar sobre como a energia influencia na sua vida, o que talvez você não esteja percebendo, mas está travando alguma área da sua vida. Se a sua vida não está fluindo como deve, né, Bruna? Porque o ser humano como um todo, ele tem, vamos dizer assim, um costume de só valorizar o que está do lado de fora, né? Porque nós temos um corpo físico, nossos olhos físicos estão enxergando, isso aqui é matéria, isso aqui é matéria, nosso corpo é matéria, então a gente já está acreditando, está vendo aquela ver para crer, né? Então, a gente tem só esse costume. E a gente esquece que a gente não é o físico, a gente é um ser espiritual em experiência física, em experiência terrena. E a gente não esquece da gente, a gente esquece da nossa essência, da nossa origem, porque a gente não tem o hábito de olhar para dentro, de fazer uma reflexão interior, de meditar, principalmente no Ocidente. O Ocidente não ensina isso, né? Então, como é que a gente vai fazer realmente para entender como é que funciona a nossa vida, para entender como é que funciona a nossa realidade física? Porque a nossa realidade física, ela é ditada por aquilo que está dentro da gente. O tempo inteiro, você querendo ou não, você gostando ou não, é assim que funciona. Também eu falei isso lá atrás, falei para as pessoas, né, fazerem um exercício assim no dia a dia, agradecer mais, ser mais positiva, por mais que você esteja passando por dificuldades. Eu falei isso só para você poder provar que a sua realidade física é reflexo do seu interior, do seu mundo interior. Com certeza. Na verdade, o externo é muito do reflexo do interno. Exatamente isso que você está trazendo. Então, eu sempre gosto de citar o exemplo do valor, né? Dinheiro é uma coisa que as pessoas sempre... mas não tem dinheiro, ou é que dificuldade de pagar as contas, ou eu compro, mas sobrou aquele dinheirinho, de repente surge aquele imprevisto, aquele dinheirinho que ia sobrar já não sobra mais, e a pessoa entra naquele ciclo e ela não consegue sair daquilo ali. E aí, se você senta para ter uma conversa um pouquinho mais aprofundada com a pessoa e você começa a investigar da onde vem aquilo, você chega no ponto em que, por exemplo, a pessoa ela não se valoriza, né? Ou ela não consegue reconhecer as coisas boas que ela faz. Ou ela sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, que o colega de trabalho é um melhor funcionário do que ela, ou que, não, a minha irmã é mais bonita do que eu, e sempre numa posição de uma comparação gigante. Então, isso é só um exemplo para a gente conseguir perceber que se eu não consigo entender que aquilo que eu faço, que aquilo que eu sou, que as qualidades que eu tenho tem um peso de grande valor, sim, até porque nós não somos especiais, mas nós somos essenciais e cada um tem a sua essência, cada um é único e necessário para o funcionamento do todo. A Roberta sabe de coisas e ela tem o jeito dela de fazer as coisas que é muito diferente do meu jeito e da forma como eu faço. Então, não tem melhor ou pior, mas tem o diferente e que vai agregar para certas pessoas de acordo com ressonância, aquilo que fizer sentido. Se a pessoa não consegue ter essa visão, automaticamente ela não consegue. O dinheiro é uma energia de valor. Exatamente. Nada mais do que isso. Então, é a manifestação, na verdade. Né? Então, se eu não consigo ver valor interno, automaticamente eu não consigo aquele valor no externo. Exato. Isso é só um exemplo, né, Roberta? Exato, porque as pessoas, elas não sabem que dinheiro é energia. Aliás, tudo é energia. O que é energia, afinal? Energia é mental, que você pensa, sente, emana, sempre falo isso, emana energia que faz o quê? Traz as vibrações. A gente vive num campo de energia, a gente tem um campo de energia eletromagnético, então atrai.
Então, as pessoas elas não têm muito essa noção. O que elas fazem? Onde você colocar a sua atenção, você vai gerar energia. E o que as pessoas fazem com as dificuldades? Elas focam nas dificuldades. Então, ela vai focar na dificuldade e aquela dificuldade que até então poderia ser solucionada de uma forma mais rápida ou não é talvez não seja uma dificuldade tão grande assim, ela se torna um problema enorme. Mas eu sempre digo, a gente não tem problema, a gente tem contratempo. O problema mesmo é estar lá na cama de hospital, né? Exato. Morrendo, enfim. Exatamente. Mas, então, mas acaba se tornando um problema grande, porque ela tá focando a atenção dela, tá botando toda a energia dela naquela situação. Então, o que ela tá fazendo? Ela tá pedindo mais daquilo. E é isso que as pessoas não compreendem. E eu entendo o quanto é difícil quando você está passando por uma situação que mexe com as suas emoções. Você talvez esteja passando por uma crise de ansiedade, como eu tive, pânico. É muito difícil, eu entendo isso, que às vezes as pessoas estão assistindo e vão dizer, é muito fácil falar, realmente é muito fácil falar, mas eu falo com experiência própria. Eu sei o quanto é difícil você sair dessa vibração, mudar essa sua frequência baixa, quando você começa a pensar negativamente, você está numa situação, seja lá qual for, você está de repente dificuldade financeira, você fica pensando que não tem dinheiro para pagar a conta amanhã, você vai e foca a sua atenção, sua energia toda naquilo, e aqui que acontece com isso? Os seus pensamentos começam a ficar mais insistentes, eles começam a ficar mais negativos fortemente, e você entra num ciclo, e esse ciclo para sair é muito mais difícil. E você fica, para você sair, é como se você estivesse lá no fundo do poço e você tem que ser resgatado. E só você pode se resgatar. Exatamente. Né? Você tem que fazer uma reforma íntima, uma autorreflexão para ver o que realmente está acontecendo, qual a solução que você pode ter nesse momento e não ficar se lamentando com a questão que você colocou como um problema grande, porque se você ficar se lamentando, você nunca vai sair, a sua realidade vai continuar a mesma, se não piorar, né? Porque pega os outros setores da vida também. As energias, elas influenciam em tudo, né? A partir do momento que você tá carregado, tá denso, a sua emoção é abalada, você fica com tudo negativado, e aí vai começar a negativar os outros setores da sua vida. Quantas pessoas desandam por causa de uma única situação? Começou numa única situação, de repente... Reação em cadeia, é o dominó. Né? Uhum, exatamente. Vai embora. Então, a gente tem que ter essa noção. Entra numa massinha ali de reclamação, com... Exatamente. Eu me sinto injustiçada, porque parece que pros outros tudo dá certo e pra mim não. Acaba que meio que, né, às vezes entra numa energia de vitimismo, que é super comum quando a gente tá em dor, quando a gente tá sofrendo, passando por certas crises, é super comum. Mas, assim, a gente pode até visitar esse lugar, o que a gente não pode é permanecer lá. Ficar lá na vítima, né? Então, quando a gente fala das energias, no meu ponto de vista, assim, Roberta, a gente tá falando muito também de entender que, de alguma forma, seja consciente ou inconscientemente, cada um está onde se coloca. Então, a gente tá falando de autorresponsabilidade. Exato, né? A autorresponsabilidade. Mas as pessoas, elas, como eu falei, é muito fácil falar, eu tô passando, sei lá, quem morreu, eu tô sozinha, eu não tenho ninguém para me ajudar, o que seja. Mas quanto mais você ficar criando essa realidade negativa, mais você vai ter dela. Eu não tô dizendo para a pessoa que tá lá sofrendo, aí em 5 minutos ela fazer assim, nossa, agora eu tô positiva. Não, isso não tem como, isso é um processo. E para ser um processo, você tem que aceitar o que está acontecendo com você. Você não pode resistir, porque o resistir é colocar energia também. Né? O que resiste persiste, né? Exatamente. Então, você tem que aceitar a sua condição ruim, porque todo mundo passa por dificuldade, todo mundo passa por problemas. Você tem que aceitar a sua condição ruim e parar de se comparar com o outro, porque quanto mais você se comparar com o vizinho que está bem, mais você vai se sentir mal. E quem diz que o seu vizinho, o seu coleguinha, também não teve uma vida... alguma fase da vida difícil, todo mundo teve. Então, ou às vezes ele até está tendo naquele momento, ele só não transparece. O que mais tem na rede social é isso. Né? Agora eu tenho que entrar nesse detalhe, porque assim, a gente vê pessoas sorrindo, lindas, maravilhosas, aí você tá lá enfiada com ansiedade, com as suas crises de pânico, que nem eu não conseguia fiquei 7 meses pelo menos sem colocar a cabeça na janela, entendeu? Me tratando, depois eu tive uma depressão, foi seguindo assim, né? Até que eu respirei, estou vivendo outra vida faz um tempo já. Ainda bem, mas eu tive que me olhar, entendeu? E aí a pessoa vai lá na rede social, por quê? Você tá lá sem fazer nada.
Não é que você tá sem fazer nada, você tá sofrendo a tua dor, você tá vivendo a sua dor lá. Aí você pega o celular e fala, um monte de gente rindo, viajando, e você, ai, minha vida tá uma coisa. Aí começa o ciclo. Aí afunda mais ainda, né? Aí o outro viaja com a família, não tem namorado, não tem marido. Aí o outro tem o filho, ai, meu filho tá brigado comigo. Aí começa a comparação com todas as coisas que você acha que você não tem, você acredita que você não tem. Você tem, é que você não está vendo porque você está sofrendo. Quando a gente sofre, a gente não olha ao lado positivo, a gente não agradece porque a gente não enxerga o bom. A gente só enxerga o negativo. A gente tem essa tendência, o ser humano tem essa tendência de enxergar o negativo. E aí, o que acontece? Fica lá você, cada vez mais no buraco. Então, o que eu estou trazendo, está trazendo, né, não é questão de querer que você amanhã saia sorrindo e andando. Não, é um processo. Tenha paciência, olhe para você. E a questão da energia, você tem que saber com quem você anda. Sempre falo isso aqui. Que tipo de conversa você alimenta? Isso, gente, isso tudo que você faz começa nos seus pensamentos. E os seus pensamentos vão para atitudes. Então, se você é uma pessoa que fica criticando o outro, fica na sua mente mesmo, né? Olha para o outro, sabe, com ar de desdém, ou então critica, fofoca e fala para o outro sobre mal do outro, e sua vida é só isso. Você está criando um campo de energia densa o tempo inteiro. E aí você acha o quê? Que a energia que vai, ela não volta? A energia que você emana, ela vai voltar, você querendo ou não, ela vai voltar para você de várias formas. Né? Aí vai dizer, mas eu não falo mal de ninguém. Será? Não, a gente até, né, pode comentar uma coisa ou outra, mas será que você não alimenta tanto? É que tem aquela outra coisa, a gente vê os nossos próprios defeitos, as nossas próprias sombras, é algo que as pessoas, elas têm medo de descobrir as próprias sombras. Porque quando elas descobrirem, elas não vão gostar. Ninguém gosta, quem que gosta? Mas a gente tem que aceitar, a gente tem que ser humilde para reconhecer que a gente tem defeito, que a gente é fofoqueira, que a gente, sei lá, alguma coisa que a gente faça, a gente tem que reconhecer isso. Aí que começa a nossa mudança interna, né? A gente reconhecer quem realmente nós somos e se libertar dessas amarras que a gente traz, dessas crenças, dessas ideias negativas que a gente traz, para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter uma vida mais leve. Na verdade, a gente até não gosta de acessar certos conteúdos porque a gente está muito no julgamento. Então, eu olho muito para as pessoas criticando certas atitudes que as pessoas têm. Nossa, olha como fulano é inconveniente. Nossa, já chegou não sei quem lá falando tal coisa. O tempo inteiro a gente tá com esse olhar, com esse filtro do julgamento ligado. E aí, de repente, quando você se depara com certas coisas suas que você vê que são muito parecidas, porque se aquilo incomoda no outro é porque é tudo por ressonância, tudo por vibração. Então, se aquilo me incomoda em você, Roberta, por exemplo, de repente, eu entro num processo terapêutico e eu me deparo com quem? Eu julgava a Roberta e eu faço igual. Oh my God. E aí você não se dava conta disso, né? Então, acho que tá muito nessa resistência. E o medo de eu perceber que eu sou igual à pessoa que eu julgo. Exatamente. Né? Tem muito disso. O medo de perceber que é igual e o medo de saber que você tem uns lados assim negativados. Você fala, gente, que a gente acha que é alecrim dourado, né? Com certeza. Tem gente que fala, nossa, eu sou tão bom, eu sou tão justo. Eu ajudo Ninguém todo é perfeito, mundo. né? Exatamente. Ninguém é perfeito. Pode até ser que a pessoa tenha uma bondade, não estou dizendo isso, mas ficar falando o tempo todo que é bom, que é justo, que é honesto, tem algo errado aí, porque então você desceu aqui na Terra, Deus é você, mais ou menos assim, né? Sei lá. Acaba que veio, né? Pegou o ônibus errado. Porque, entende? Não é bem assim, nós somos imperfeitos. E tem essa questão também de não aceitar as imperfeições, não só por medo, mas por vergonha, por culpa. A culpa que a gente fica carregando, que não é culpa, mas a nossa mente faz acreditar que é, por conta do ego. O ego, ele quer controle o tempo todo. O ego está questionando o tempo todo. O ego está julgando o tempo todo. E aí faz com que a gente acredite em coisas, em situações e ideias que não são reais. É que nem eu sempre falo, você olhar, achar que o outro, de repente, tem algo contra você, isso é coisa da sua cabeça. Muitas vezes é coisa da sua cabeça. Você começa a criar, entrar, e se você alimenta isso, você vai começar a entrar em paranoias. E quando você entra em paranoia, você está emanando mais energia. E aí talvez o outro vai começar a implicar realmente com você, porque, ou não o outro, mas talvez outros, você vai começar a atrair o que você tá vivendo ali no seu interior, que é o tal do estado de consciência. Eu sempre falo, se você é uma pessoa positiva, né, da melhor forma possível,
agradece pelo que você tem e tal, você vai viver uma vida, você pode estar na mesma cidade que a outra pessoa, você vai viver uma vida diferente da outra pessoa, que é pessimista, que está sempre reclamando, né? Isso acaba que, assim, a gente consegue olhar para isso de uma forma muito, muito clara até e desenhar, porque quanto mais eu julgo, mais identificado com o meu ego eu estou e mais distante eu estou da minha essência. Exato. Então, a minha essência é aquilo que eu vim para fazer, para contribuir com os outros, é aquilo que aquece meu coração, Isso. que me faz feliz, que me traz um senso de propósito, do servir, mas não é aquele servir só de assistencialismo, como as pessoas imaginam, mas é um servir de posso trabalhar, ganhar meu dinheiro e ser contribuição na vida das pessoas, né? E aí, se a pessoa se afasta da essência dela, automaticamente ela acaba se identificando muito com o ego. E o que está acontecendo com as nossas dores aqui é a manifestação do ego em pessoa. Então, quanto mais em essência eu tô entrando com a minha parte. É como se a gente entrasse em contato com a nossa parte mais de luz, né, Roberta? As coisas começam a fluir melhor. E é engraçado, porque se eu entro mais na minha essência, automaticamente o que o outro faz ou deixa de fazer, ele já não me incomoda tanto. Isso é o que a gente fala da reforma íntima, de a gente se trabalhar, Exatamente. né? Então, é muito engraçado como essas coisas estão interligadas, porque você comentou, inclusive, assim, que às vezes quem tá em casa tá escutando a gente falar sobre isso e pensa, nossa, mas elas falam e parece tudo muito fácil, né? Realmente, teve processos que eu passei que eu não conseguia sair do processo sozinha. Você comentou, né, quando você falou de não conseguir colocar a cara pra fora no sol do apartamento e tudo mais, e você mesma citou aqui, eu busquei tratamento. Ou seja, o que é não, isso? Aí depois eu vou contar, depois eu vou te contar o que aconteceu. Mas, eu busquei, mas eu busquei remédio. Sim. Agora, o tratamento, eu me curei, eu sempre falo isso, eu me curei sozinha. Porque, mas nem todo mundo vai fazer isso, entende? E não necessariamente, Roberta, é o caminho não mais fácil, até porque você passou e hoje você sabe que... Não é fácil, porque tem assim, nós somos pessoas diferentes, né? Como a gente falou, cada ser é único. A sua dor pode ser enorme e eu passar pela mesma dor, pela mesma situação e para mim não ser uma dor tão grande. Mas isso é questão de experiência de vida, questão de resiliência, capacidade de resiliência. Algumas pessoas têm mais que as outras, mas não quer dizer que uma é melhor que a outra. Não tem nada a ver com isso, entende? Uhum. É uma questão de sermos diferentes. Sim. E quando eu tive a tal das crises de pânico, seguido da depressão, para começar, eu já estava com problema quando eu estava com transtorno de ansiedade, só que eu não dei atenção para essa situação que eu estava passando, e eu fui seguindo aí uns meses, até que começaram as crises de pânico, porque as crises de pânico, ela tem um histórico lá atrás, que você já vem a longo prazo com transtorno de ansiedade generalizada, né? Não é assim... do nada, né? A crise é do nada, porém ela tem uma explicação. Ela não é que por você está tendo agora uma crise e só porque começou ali, não. Geralmente é porque você já vem carregando aquela ansiedade, aquele estresse ao extremo, né? Porque a ansiedade, ela é bom até um certo ponto, né? Para você poder, se você tem uma prova para fazer, né? Você se prepara melhor por conta dessa ansiedade. Mas passou da normalidade, você tem que procurar, sim, ajuda médica. Eu não estou fazendo apologia contra tratamento. Eu estou dizendo o que aconteceu no meu caso, que é diferente. Não estou dizendo que a pessoa que está assistindo tenha que seguir isso, porque não é assim. Só que o meu caso foi, eu tomei remédio e, assim, uma das coisas que eu sempre falo, para as pessoas que eu atendo é isso. Você está numa situação ao extremo, você tem que procurar um psiquiatra. Por quê? No meu caso, mesma coisa, porque você vai sentir o alívio da alma. Os remédios te dão o alívio da alma. E quando isso acontece, você consegue pensar, você consegue... Não é que você vai sair do ciclo vicioso, mas você tem como se fosse alguns pequenos tempos, assim, períodos de que você consegue pensar no que você pode fazer diferente daquela condição que você se encontra, aquela condição ruim. É para isso que os remédios servem, não para você passar o resto da vida. Se você está muito tempo tomando remédio para depressão, para ansiedade, tem que ver isso direito, o que está acontecendo, né? Porque tem um motivo ali, e o motivo tem que ser ressignificado, a causa tem que ser ressignificada. Na verdade é a causa, né? O motivo você vai desencadeando com as situações que você vai vivendo. E aí é sobre isso que como eu falo, o ser humano tem que ser tratado como um todo, e é isso que eu faço nos meus atendimentos,
Tanto é que eu criei um método, que essa é uma técnica, eu criei um método chamado de tríade, que é você, mente, corpo e espírito. Então você tem que tratar o ser humano como um todo. Não basta você tratar o físico se o seu mental está abalado, até porque se o mental estiver abalado e emocional, a tua vida realmente vai travar. Então mas também não basta você tratar do seu emocional enquanto você está obeso, porque você pode ter, né, desencadear alguma doença. Enfim, é como um todo. Então o que eu faço ali, como hipnoterapeuta, é descobrir, identificar a causa que levou a pessoa a ter, por exemplo, uma crise de ansiedade, porque está lá atrás, geralmente é na infância. A gente cria a nossa personalidade há mais ou menos 7, 8 anos, e tudo que a criança vê, ouve e sente, ela copia, e ela tem isso como verdade. E aí ela leva aquilo para a vida adulta, para a fase adulta, e muito daquilo que a gente viu, ouviu, né, não necessariamente é o real. E a gente aprendeu, e é normal, não vai culpar o pai e a mãe por causa disso, porque eles também aprenderam assim. Então, a forma que eles aprenderam, eles passam pra gente. Alguém tem que quebrar esse padrão, né? Que muito acontece com a constelação familiar, também tem terapia, assim. Então, o que eu faço é descobrir essa causa, ressignificar essa causa, dar um novo significado para a história da pessoa, e ela se sente mais leve, e aquelas crises que ela poderia vir a ter, elas se cessam. Ou até mesmo as crises que ela já está tendo, ela começa a perceber uma melhora absurda a partir daquilo, né? Tem uma melhora, e a questão de se cessar aprender também, reprogramar para controlar as emoções. Aquela questão que você falou da essência, é mostrar para a pessoa, não só controlar as emoções, mas mostrar para a pessoa, tirar as sombras dela, mostrar as sombras dela, porque como eu falei, nem todo mundo consegue fazer isso sozinho. Né? Eu fui aprendendo, mas nem todo mundo consegue fazer sozinho. Falta forças para você lutar sozinho, realmente falta, porque você está lutando contra você mesmo todos os dias. Então, o que eu passei, com a minha experiência de vida, com as minhas questões também de percepção aflorada, eu criei isso exatamente para ajudar essas pessoas a poderem também mostrar o caminho. E um dos maiores caminhos, assim, é um processo, né? A gente vai ressignificando, a gente vai encontrando onde que está essa causa, a gente vai fazendo tudo. Eu fazia auto-hipnose em mim, entendeu? A gente vai encontrando e vai tirando aquilo. E, de repente, quando você vê, você está mais leve. Não é que você... Tem muita coisa que a gente tem que tirar na vida, mas se você vê, você está mais leve. Aquele problemão, ele começa a aliviar. E aí você consegue, você sai daquele ciclo horrível que você estava, e aí você começa a se conectar com a sua essência. E através da meditação, foi maravilhoso, mas é treino, e nem todo mundo eu sei que tem paciência para isso, ou tem gente que fala que não consegue, mas eu sempre falo, eu sou hiperativa, diagnosticada. Com hiperatividade, se eu conseguir e você não consegue, é porque você não está fazendo esforço suficiente. E não é só isso também, né? Tem a questão poxa, se eu não consigo sozinho, então pede ajuda. Exatamente. Procura um profissional. Porque eu costumo, assim, na minha cabeça, né, Roberta? Eu separo, assim, as pessoas como se fossem 2 grupos. Tem o grupo das pessoas que, com pequenas coisas, como você citou, lista da gratidão, cuidar um pouquinho, dar uma filtrada naquilo que consome, nas amizades que tem, naquilo que está assistindo todo dia. Por exemplo, as pessoas que são muito viciadas em ficar acompanhando notícia o tempo inteiro, notícia. A maioria das notícias que a gente tem vinculadas hoje não são coisas assim para noticiar o bem, o bom, né, o justo. É sempre o contrário. Então, tem pequenas atitudes que, se esse grupo fizer, já melhora absurdamente. E aí tem aquele outro grupo que às vezes eles podem até tentar fazer essas coisas, mas eles não conseguem. Quer dizer que eles estão num nível de dor muito profundo. E aí, às vezes, esses 2 grupos falam esse tipo de coisa porque a gente escuta, é da profissão, né? Sim. Ah, mas é muito fácil vocês falarem, abordar essas coisas aí, parece que é tudo muito mágico, muito lindo. Na verdade, não é, como você trouxe. É um processo. E assim, observa, tenta fazer as mudanças que são trazidas. Muitos terapeutas trazem isso. No Instagram, a gente tem esses postzinhos, né? É muito fácil falar, sim, mas assim, às vezes é fácil fazer certas coisas também. A gente não tá propondo coisas absurdas. E se porventura, coisas simples você não consegue desenrolar, aplicar, é porque você tá num nível de trava energética, emocional, de bloqueio muito grande. Então, precisa entrar com técnicas específicas que vão atuar nesse campo, né, Roberta? Porque, como você falou, o mental é um e o emocional é outro. Não adianta eu querer tratar a minha emoção
só na mente. Yeah. Porque são campos diferentes, então a gente precisa de coisas específicas para aquilo, né? Sim, e a questão, né, de tratar, como você está falando, aí tem a questão da mente, reprogramação, e tem a questão da reprogramação energética, que também eu boto como um todo, a energia, reprogramação energética, mental e acesso à sua essência, porque você só vai se transformar mesmo de verdade quando você conseguir acessar a sua consciência pura, que é a sua essência, é o seu verdadeiro eu. E para você ter acesso a isso, você precisa se desbloquear. E a gente ficou muito tempo bloqueado com traumas, com medos, com inseguranças, e a gente normalmente não consegue ter um acesso, porque esse acesso é sutil. E aí tem várias formas de você acessar, mas assim, para resumir aqui, para a gente poder ir para outro bloco e para a gente voltar a falar, se você está passando por alguma situação ruim, você acha que você não está conseguindo sozinho, tenha o contato ali do Instagram, tem o contato do WhatsApp, tá no link da descrição do vídeo, também tá na página, né, aqui no Espiritualidade Positiva, aqui no YouTube. Manda para mim um eu quero, que eu posso te ajudar. E a gente conversa melhor depois, tá, gente? Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente vai falar sobre essas questões de energia, como elas estão influenciando na sua vida, o que está acontecendo, e a gente também vai trazer dica de como você pode sentir o seu campo de energia. Gente, um beijo e até daqui a pouco. Estamos de volta com o Espiritual Pode, um bate-papo com a sua essência. E você que chegou agora, a nossa convidada de hoje é a Bruna Benco, que é terapeuta integrativa. E a gente estava aqui falando no bloco anterior sobre energias. Sabia que elas influenciam em tudo na sua vida, né, Bruna? Oxi. E como, né? E talvez a sua vida esteja aí, não está fluindo como deveria, porque alguma coisa aí na sua energia, na sua vitalidade, não deve estar andando conforme o adequado. Então, o que a gente quer dizer com isso? Sabia também que você tem pontos energéticos no seu corpo, aliás, no corpo todo, né? Porém, tem os principais, que são chamados chakras, que são rodas, né? Como fala em sânscrito, né? Exatamente. A tradução. E o que isso significa? Na verdade, eles não estão no seu corpo físico, eles estão no seu corpo etérico. Aí a gente vai entrar num quesito que são os corpos sutis. Mas tanto chakras como corpos sutis tem muita informação, muito assunto. A gente não vai falar detalhadamente sobre isso hoje, mas nós somos formados além do corpo físico, por mais 6 corpos, que são os corpos sutis. Os médios, eles têm acesso que são chamadas aura, né? Que é a questão que a gente vê em volta, assim, da pessoa, vê uma corzinha, dependendo da aura, uma cor mais clara ou não. Então, tá aí a energia. Mas para a gente poder também entender melhor essa questão do campo eletromagnético, a gente tem que saber o seguinte: tudo é matéria. Nós somos matéria, nosso corpo é matéria, nosso corpo físico. Então, e as matérias são formadas o quê? Por átomos, né? E cada átomo tem um núcleo, que tem os prótons e tem os nêutrons. E em volta desse núcleo ficam os elétrons para estabilizar esse núcleo. Então, é por isso que acontece essa questão de você atrair, quando você adiciona energia, os elétrons vão para um nível de frequência mais elevada, a órbita, né, como dizem, a órbita mais elevada. E quando você despende energia, os elétrons vão para uma órbita mais baixa. Exatamente. Então, aí é que entra a questão da frequência, né? Nós somos formados por níveis de energia, que é o mental, o físico, o emocional e o espiritual. Então, não tem para onde fugir, minha gente. Ou você cuida daquilo que você está consumindo, daquilo que você está emanando e do que você está absorvendo, porque não é só o emanar, mas é o absorver também. Muita gente se sente cansada, exausta,
com a falta de energia, literalmente, porque ela está sendo sugada. Então você tem que ver os ambientes que você entra, as pessoas que você conversa, que você convive. É isso mesmo. Isso é muito importante. Os nossos chakras, né? Nosso corpo energético, que é o nosso corpo etérico, como você comentou, né, Roberta? É ele que é o responsável por fazer essas leituras aí. De como é que estão os ambientes que eu vou, as pessoas que estou perto ou em volta, aquela pessoa assim que a pessoa chega de repente começa a te dar uma dor de cabeça, parece uma coisa muito coincidência, a pessoa adora falar, isso que coincidência, estou com uma dor de cabeça, né? Coincidências não existem, só que não é porque a gente não enxerga olho nu que aquilo não está ali. Então eu gosto muito de falar isso para as pessoas, não é porque você não vê que aquilo não existe. Calma lá. Não é porque eu digo, não é porque não foi provado, é que não existe também, né? Ainda. Não foi provado. Quantas coisas milhões de anos não foram provadas, anos e anos atrás, enfim, não foram provadas e hoje são provadas. Por exemplo, a nossa luz. Eu não entendo do processo da produção da energia elétrica, tudo que acontece, os cálculos físicos, enfim, mecânicos e tudo que tem ali envolvido, mas eu desfruto dessa luz e a gente está aqui recebendo a eletricidade. E a questão... Então, a gente não precisa, às vezes, saber exatamente o funcionamento completo do negócio, mas entender o que existe. A questão da energia é o sentir, né? Porque tem gente que questiona, quer saber como funciona todo o processo. Mas não tem comprovação científica e tal. Mas você não está sentindo? Você não tá percebendo? Você tem que começar a aguçar mais a sua intuição. Quando a gente começa a aguçar mais, a gente começa a perceber coisas que talvez antes a gente não tenha parado para pensar. Agora a gente conversando, talvez você esteja assim, ai, nossa, fui na casa de fulana de tal, bem que eu senti que eu estava esquisito, e toda vez que eu vou lá é a mesma coisa, então é isso. Entendeu? Começa a perceber mais ao seu redor, começa a perceber o mundo ao seu redor. Para de viver no automático, né? Aquela coisa fazendo tudo sem perceber, sem ter uma percepção maior. Tentar entender demais também. Na verdade, assim, é a gente começar a abrir a percepção para isso e fazer uso disso também, né, Roberta? Pro nosso benefício. Então, cuidar da nossa energia e tudo mais. Eu falo muito para as pessoas, talvez você não consiga entender todo, porque é um assunto muito amplo, ele é muito complexo. Tem muito livro, tem muito estudo, tem muita gente se aprofundando para valer nisso mesmo. Pessoal que às vezes dedica a vida para esses estudos. Você precisa chegar nesse nível de compreensão? Não, mas a gente está aqui fazendo o quê? Abordando o assunto, abrindo para talvez abrir uma perspectiva diferente. De uma forma mais leve também. De uma forma leve, de uma forma super tranquila e acessível. E assim, ok, beleza, isso existe. Como é que eu posso fazer para tirar benefício disso e usar isso a meu favor? Né? E não como você comentou, não me sentir sugado, não me sentir defasado. Porque a gente chega num ponto, às vezes, com as nossas dores e tudo que a gente vai passando na vida, que não tem energia para nada. Quem dirá para a saída do buraco, né? E esses determinados pontos energéticos, eles têm, né, cada um tem a sua função, cada um é específico, são 7 pontos, eu não sei nem se principais eu cheguei. São os principais, são 7. Porém, nosso corpo, nossas mãos, né, que somos reikianas, a gente sabe, né, tem pulsa, né, de energia. E a gente emana para as pessoas, né, através do reiki, energia vital. A gente é um meio, né, dessa energia para equilibrar. Para que servem as energias que a gente emana nesse sentido como terapia? É para equilibrar os chakras, inclusive. É para equilibrar a vida emocional, física, espiritual, mental. Muitas vezes as pessoas chegam com uma dor, e aí a própria energia ela vai disseminando no seu corpo para aquele ponto que talvez você nem saiba que está precisando, para aquele ponto ali que está bloqueado, porque quando um chakra está bloqueado, os chakras começam aqui pelo topo da cabeça, que é o coronário, vem pelo frontal, laríngeo, cardíaco, aí depois vem o plexo, vem o umbilical e o básico, né, que está na base da coluna. E aí, se um desses pontos ele está minado de vitalidade, ele bloqueia e aí ele não vai fazer adequadamente a função que precisa, que é repassar a energia para os outros, para você ter um equilíbrio na sua vida, nesses níveis, né, que eu falei, desses diferentes níveis que a gente tem. E aí você talvez nem saiba disso, e quando você vai lá fazer um reiki, por exemplo, essa energia já vai já vai destinada, direcionada para onde você quer ir. E tem várias terapias energéticas, né, que se pode fazer e tal, e você sente a diferença. Essa é a questão. Então, como eu falei, que é o sentir, não é
a questão de acreditar ou querer comprovação científica, mas é o sentir. Você faz uma terapia dessa, por exemplo, a radiestesia, a mesa radiônica, que eu também faço de acordo com a necessidade, né? Muitas vezes a gente vê situações que precisam realmente ser mais exploradas. E vai direcionar, vai harmonizar, vai alinhar. É o equilíbrio mesmo do ser humano. Então a gente tem que entender isso, que a gente não é só realidade física. Exatamente. E se tudo que existe é feito por átomos, então tudo é composto por energia. Exatamente. Então, os objetos que a gente pega, os lugares que a gente vai, as plantas. Por que tem gente que fica bem na natureza? Por que tem gente que tem muita planta em casa, gosta? Parece que até a casa da pessoa é mais leve, no trabalho. Então, nós estamos fazendo troca energética e leitura energética o tempo inteiro. Né? Da mesma forma como a gente está fazendo essa troca aqui, com o pessoal que está assistindo também. Então, tudo é uma troca de energia. E aí, se eu não percebo isso, às vezes, em algum lugar que eu entro que tá muito, assim, precisando mesmo dar uma equilibrada, e eu tô com a minha energia mais ou menos ok, eu acabo cedendo energia para aquele lugar, e eu saio do lugar descarregada. Exato. E aí, beleza, fui para casa, chego super esgotada, não me dei conta do que aconteceu, porque ninguém fala disso, a gente não sabe disso, né? A gente não vê, não é comprovado. E aí você fica lá, às vezes, juro, gente, dependendo do processo, são 3 dias para você se recarregar, comendo bem, dormindo bem, se alimentando bem, né? Se exercitando. 3 dias você consegue se realinhar. E às vezes não precisa. Se você se dá conta de que, nossa, me sugaram, né? Estou defasada. E você tem ali, às vezes, um terapeuta que faz esse processo para você, ou até mesmo consciência para você fazer em si mesmo, dependendo, né? Uma respiração, uma atenção, só o fato de você se dar conta e saber disso, você já ganha consciência do processo e aí já é muito mais rápido, mais fácil de você perceber, você consegue se realinhar e se equilibrar muito mais rapidamente, né, Roberta? Para não precisar chegar no ponto de se sentir uma uva passa, porque a gente fica, né? Parece uma uva passa super sugado, né? A tal da vampirização. Tem pessoas que elas inconscientemente sugam a nossa energia. Não é que todas as pessoas que você se relaciona, você conhece, significa que elas estão intencionalmente querendo a sua energia. Porque elas estão vibrando algo que faz você... intencional, que faz com que você fique sem essa sua energia vital. Só que, às vezes, as pessoas estão precisando da energia do outro mesmo e essa energia tá boa, tá extensa, sabe? E aí você realmente é inconsciente, nem você percebe, como você falou. É muito inconsciente mesmo. E só aproveitando aqui, se você tá curtindo o conteúdo, gente, já deixa seu like aí no canal, já ativa também o sininho, porque a gente tem conteúdo novo aqui toda semana, é tudo relacionado à espiritualidade, e a espiritualidade como um todo mesmo, porque espiritualidade não é questão da religião, não é questão de crenças, não tem dogmas, é espiritualidade livre, é o quem você é no mundo, o que você veio fazer aqui, você questionar o sentido da sua existência, você tá com dificuldade de lidar com as suas emoções, porque a gente é as nossas próprias emoções. E você é aquela pessoa também que sabe que existe algo maior, além do físico. Isso tudo é espiritualidade. Aqui você vai ficar conhecendo realmente quem você é de verdade, o que é a vida de verdade, o que você veio fazer aqui, como é que você enfrenta esses desafios da melhor forma possível, porque a gente não veio, gente, para sofrer. A gente apenas tem uma tendência, como eu falei, de ficar lá martelando o problema, né? De ficar lá martelando a dificuldade até ela se tornar um grande problema. Então deixa aí seu like, pode comentar. O que você quiser, tá? É aberto a sugestões. Inclusive, você vai ajudar bastante o canal se você comentar, deixar opinião aí pra gente. E até temas que você gostaria de assistir aqui. E também segue lá no Instagram, Facebook, enfim, tem as nossas redes sociais. Instagram, inclusive, eu tô sempre colocando conteúdo também lá nos stories. Então, já segue Espiritualidade Positiva, tá, gente? Então, continuando aqui, né, que a gente faz sempre esses intervalinhos para lembrar as pessoas, né, do que realmente é o canal. E se a pessoa tá gostando, né, também compartilha com quem precisa, certeza. Porque uma frase dita pode transformar uma vida, viu, gente? As palavras, quando fala, as palavras têm poder. E realmente, as palavras, às vezes as pessoas precisam escutar, né, o que elas estão querendo, inconscientemente, elas escutam e aquilo ali ela dá um passo na vida dela e talvez você pode transformar a vida das pessoas também, fazendo isso, né? Eu acho que o objetivo do canal é justamente esse, né, Roberta? É a expansão de consciência, gerar consciência, levar informação
que às vezes a gente não tem, que se a gente tivesse seria muita coisa facilitada, não precisa ser difícil, não precisa ser pesado, não precisa ficar batendo a cabeça na parede, isso, né? Então, é justamente, então tem que compartilhar, tem que chegar no maior número de pessoas exatamente para isso. Essa intenção é... Por conta disso, quando a gente passa por essas questões emocionais, né, como eu falei, ansiedade, pânico, depressão, quando a gente se recupera, quando a gente está bem, a gente quer fazer algo pro outro, a gente acaba falando, não, se eu conseguir, e eu tô vendo tanta gente passando por isso, sabe, a questão lá da pandemia, mas tá muito relacionado com o despertar da consciência, eu sempre trago isso aqui também, porque o despertar é isso, tá começando, as suas sombras estão aparecendo, você querendo ou não, tá vindo assim à tona e as pessoas estão se perdendo nas emoções, porque elas não estão sabendo lidar, porque nunca pararam para analisar. Elas nunca, como eu falei, a gente fica mais preocupado com o externo, com o físico, e não se preocupou com o interior, agora tá explodindo. Tem um monte de gente aí que tá meio que adoecendo praticamente. E pipoca, né? Pois Aquilo começa a emergir e não tem o que fazer. E aí, quando eu falo, tem que aceitar e se transformar. O despertar que está vindo, né, essa regeneração que está acontecendo com o planeta, essa transição planetária, ele está vindo exatamente para isso, para que você aceite as suas sombras, se liberte dos seus traumas, se liberte das suas crenças que te limitam, se liberte de tudo aquilo, aquela culpa, aquele medo, aquela insegurança, para que você possa ter uma vida melhor, uma vida mais leve, uma vida próspera. E é isso, não está vindo para te ferir, não está vindo para te machucar, tá vindo exatamente para te melhorar, para evoluir. A gente está num processo de evolução. Só que agora está tudo muito sutil. As energias que estão vindo ao planeta, elas estão muito mais fortes. E as pessoas que até então, há alguns anos, não sentiam esse tipo de energia, elas estão sentindo, por isso que elas estão se perdendo. Agora, os médios aflorados, eles já sabem, eles sentem, eles sabem disso, mas quem não tinha, era vamos dizer, fechado, era denso, não, era endurecido talvez para isso, tá começando a sentir. Tem gente que ainda não sentiu, porque o despertar, ele é um processo. E quanto mais pessoas despertarem, mais o planeta evolui. E essa é a ideia também. Quando eu falei, eu passei por um processo de despertar, e eu quero um mundo melhor. Você não quer um mundo melhor? Se você quer um mundo melhor, você tem que fazer por onde também. Não adianta você falar, tá tendo guerra não sei aonde, o fulano tá passando fome, e eu não vou fazer nada. Eu deixo eu aqui no meu canto, deixa ele lá, porque não tem nada a ver com a vida dele. Lamento, sinto de dizer, mas todos somos um. Essa frase de prática que você já deve ter ouvido, todos estamos interligados. Lá na guerra, lá, não interessa onde esteja, todos estamos interligados, digo mais, no universo inteiro. Então, assim, o que acontece aqui reflete lá, não importa onde esteja. É a questão da mental, e da frequência, energia, né? E da frequência. A própria pandemia que a gente passou foi um período, assim, que eu acho que 90% das pessoas com quem eu conversei, elas falaram que elas, mesmo sem querer, mesmo se esforçando, elas vibravam muito no medo, na preocupação. Parecia assim que era o Covid o tempo inteiro, vou ficar doente, vou morrer. Aquela sensação angustiante que, assim, não importava onde a pessoa tava, o que ela tava fazendo. Às vezes ela tava vendo novela e vinha aqueles pensamentos na cabeça. É o quê? A gente tem uma grande quantidade de pessoas vibrando a mesma coisa no mesmo período de tempo. Então, quando isso que você fala, né, Roberta, de que a gente é um, é justamente isso. Então, às vezes, mas a guerra na Ucrânia é lá na Ucrânia. É uma egrégora que se cria. Tá bem longe do Brasil, mas, poxa, todas aquelas pessoas que estão em guerra, que estão passando por lá, que elas estão vibrando no medo, com medo de morrer, que passando fome, tendo que sair de casa, a sensação de abandono, a tristeza. Às vezes, a gente aqui, lá do outro lado, tá captando esse tipo de coisa e a gente não se dá conta disso, né? Então, quando a gente fala de frequência, é justamente isso. Estamos entrando na era do espírito. E a era do espírito é uma era de sutilidade. Sutileza. As pessoas estão se sutilizando. E dor, trauma, raiva, ódio, tudo vingança. Transmutado. É tudo muito denso. Então, é como se a gente estivesse querendo conectar numa rádio 97,7, só que eu estou vibrando por conta das tranqueiras que a gente carrega, né? Eu tô vibrando na 105. Eu não vou escutar o que tá sendo tocado na 97. Eu preciso ir lá e sintonizar com a 97 se eu quiser escutar aquela música. Por isso que é um processo, porque senão a gente não aguenta. A gente tem um corpo físico que é denso, tem os nossos outros corpos sutis. Enfim, a gente tem que adaptar essa nova realidade, como eu falo, terceira dimensão, para chegar na quinta dimensão. Então, é uma dimensão mais sutil. E quem não quer
né, viver no mundo melhor. Quem não quer viver no mundo um ajudando o outro, um mundo de paz, um mundo de harmonia? Todo mundo quer isso. Só que talvez você não tenha se dado conta do que você precisa fazer. O seu trabalho interior vai fazer diferença nos outros. É isso, você tem que começar por você. Quando você se livra se liberta, perdoa mais, é mais grato, tudo isso você está gerando também sensações boas no seu corpo, está mexendo com os seus hormônios, está mexendo com tudo, que é o tal do hormônio da felicidade, o hormônio, a ocitocina, que é a molécula do amor. Tudo isso tem uma reação no teu corpo, uma reação boa, e vai te ajudar também nesse processo. Então, o principal de tudo é a reforma íntima mesmo. E assim, essa questão de vibração, cada energia tem uma vibração, ou seja, você tem são vibrações diferentes. Cada emoção tem uma vibração, né? A raiva, ela tá numa determinada frequência, a alegria tá numa outra frequência, que geralmente é mais sutilizada. A gente fala elevado para ficar mais fácil de explicar, mas não quer dizer que é bom ou que é ruim, só são frequências diferentes. Frequência não é ruim, só são, né, diferentes. Então, quanto mais eu reclamo, quanto mais eu fico triste, quanto mais eu fico, né, pra baixo, eu tô naquele determinado padrão ali. E eu não vou sair daquela caixinha, né, Roberta? Não tem como. E aí, quando a gente começa a fazer pequenas coisas, igual você falou, não precisa, às vezes, de uma coisa muito gigantesca, porque fica parecendo que a pessoa tem que, sei lá, largar tudo, vender a casa, esquece os boletos e vai pro Tibete meditar. Não dá, né? A gente não tem é as assim responsabilidades da vida, mas a gente tem que encarar. É a tal tem muitas responsabilidades que a gente, às vezes, não quer encarar. E aí, o que acontece? Elas aumentam. O que você não encara, o que você não enfrenta, potencializa. É a questão das dores também. Então, você tem que se perdoar. E antes de você perdoar o outro, antes de você agradecer mais, você tem que se perdoar primeiro. Você tem que ter compaixão por você primeiro. Você tem que aceitar as suas dores. Você tem que entender que você vai cair. Talvez você se recupere um dia e fique 2 ruim, mas não tem problema, tá tudo bem. Esse é o processo. Tudo na vida é um processo, tudo precisa de paciência. Então, se você tá se recuperando de uma depressão, e aí, de repente, você se viu bem um dia, no outro você tá péssima, aí você pensa, nossa, não adiantou nada, não saí do lugar. Não, você saiu. Primeiro que você está se esforçando. Não importa o nível que você chegou, você está se esforçando. A partir do momento que você quer mudar a sua realidade, você já está se esforçando. E daí, depois você vai conseguir sair de novo, vai cair de novo. E assim gente, com várias coisas na vida. A gente não tá, até a gente chegar a um certo equilíbrio. Não existe um equilíbrio 100%, ninguém é equilibrado todos os dias. Mas a gente chega próximo a essa linha, né? Essa linha reta de equilíbrio. A gente chegando ali, ótimo. A gente aprende a manter, a gente vira um hábito, acostuma, condiciona, né? Porque a mente é condicionada. Exatamente. Só que o que não pode é ficar oscilando demais. O oscilar demais é que gera muito problema. Desgaste, exato. Né? E para você se recuperar disso, demora muito tempo. Então, eu sempre falo assim, ok, você saiu do buraco, maravilhoso. Quer dizer que você nunca mais vai cair no buraco? Não. As pessoas, às vezes, elas têm essa impressão, né? De, ok, saí da dor, compreendi muita coisa, nossa, nunca mais eu vou cometer aquela mesma coisa. A gente está aprendendo todos os dias. São camadas, né, Roberta? E às vezes você vai cair você não cai exatamente no mesmo buraco, porque a gente está em constante evolução. O buraco é muito parecido, mas não é o mesmo, porque aquele buraco você já saiu. Você vai se descobrindo cada dia mais. Você sai de uma dor, de repente Você resolveu aquela dor, mas daqui a pouco vem uma outra situação. Você saiu da sua ansiedade, tá ótimo, não sei o quê, mas daqui a pouco você descobriu que você é uma pessoa extremamente irritada, mas não tá te causando ansiedade, mas você é uma pessoa extremamente irritada e você não deu atenção para isso antes, porque o seu problema da ansiedade era maior, e aí você teve que resolver ele primeiro, porque não dá para você resolver problemas tão profundos, né, de uma vez. Exato. Aí você foi lá, se ressignificou, deu um novo sentido para sua ansiedade, agora você controla suas emoções, porém, na parte da irritabilidade, as suas emoções não estão tão controladas assim. Então, bora lá, porque é mais um desafio. A vida é assim, ó, ela é feita de fases, ela é feita de lições, que a gente tira aprendizado. E para tirar aprendizado é encarar, é enfrentar e ver da melhor forma possível. Não achando que se lamentando e ficando parado, deitado e dizendo, não, a vida não é, Deus não é justo comigo, a vida para mim é horrível, os outros me irritam. É culpar ou terceirizar a sua culpa pelo que você está passando,
se vitimizar, achar que você é um pobre coitado para tudo, e não é assim, tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo, a sua vida não está assim à toa. Algo aconteceu, e você tem que ver de onde que vem esse algo. Você tem que fazer essa reflexão, em vez de ficar parado, alimentando seu problema, vai refletir, vai saber o que está acontecendo, né? Com certeza. Qual é essa questão? E quanto mais a gente estuda, a gente se percebe, que acho que a palavra-chave é essa, é se perceber. Autoconhecimento. É entender como você funciona, o que te gatilha, que hora que eu fico com raiva, que hora que eu tô cansada, aonde é que eu fui, que eu voltei pra casa parecendo uma uva passa, de tão sugada energeticamente. Você começa a estudar, você vai olhando pra sua vida, você vai ganhando uma consciência muito bacana do processo, e aí você vai entender que, ok, eu explodi. Mas aí você vai percebendo que, por exemplo, as suas crises de raiva, elas vão diminuindo, ou elas vão passando, porque não é mais com a mesma frequência. Você vai cair no buraco, mas você vai sair do buraco muito mais rápido, você não vai ficar um mês lá, autoconhecimento é a base de tudo, da vida. Né? De tudo. E a questão é, não tivemos o hábito de nos autoconhecer, é algo que deveria ter ensinado para as crianças, deve ser ensinado para as crianças, mas também é algo que está sendo muito mais falado, porque essa questão do despertar, da regeneração, quem já tem a consciência expandida, quem já tem esse despertar, já tem essa noção de que precisa falar para o mundo para que a gente, todos nós, possamos chegar nessa evolução, porque é o que a gente quer, é o que todo mundo quer. Então, muitos estão adormecidos. E não adianta também você querer que a pessoa que está adormecida desperte. Você não vai forçar, a gente tem livre-arbítrio. Se a escolha dela é ficar nessa frequência baixa que ela pode estar dentro da sua casa. Mas se essa escolha dela é ficar na frequência baixa e a tua, você já evoluiu, você já está numa frequência alta, não adianta você ignorar essa pessoa porque você convive com ela. Ela faz parte da sua realidade. Só que você saiu da realidade que ela ainda está. Você já está em outra. É como se você estivesse num nível, assim, de dimensão mais Subiu um degrauzinho, né? No outro nível de dimensão, numa outra, no caso, frequência, que ela ainda está vibrando daquele jeito. Não adianta você querer que ela mude, forçá-la a mudar, porque se ela não está enxergando, ela tem muita coisa ainda para dissolver, se libertar, para ela poder enxergar. Então, não adianta você forçar isso. Cada um escolhe a vida que quer. Você pode, sim, falar de uma forma agradável, ter paciência, porque essas pessoas que são adormecidas, elas não estão sabendo realmente a realidade dos fatos, mesmo que elas escutem o que eu estou falando aqui. Elas podem estar escutando, não vai entrar. Não vai. Ela só vai perceber quando realmente a consciência dela expandir, se abrir para isso. Ela está bloqueada. E o que aconteceu com a gente durante muito tempo? Nós ficamos bloqueados. Nós ficamos reféns de um sistema da sociedade que nos coloca como pessoas que está certo, que está errado, que não pode fazer tal coisa, sabe? Coisas que a gente cria também na nossa mente. Então, a gente ficou muito tempo sem acessar o nosso próprio poder pessoal, que é o que está dentro, que a gente pode acessar, ativar a qualquer momento, que é a essência pura, que é a nossa consciência pura, é a nossa essência de acesso ao nosso eu superior. E aí, quando eu falo dessa questão de comunicação, que a gente trouxe mais lá atrás da mediunidade, quem são os seres que a gente pode se comunicar por pensamentos, que é tudo energia, que é mental, que tem a vibração? O eu superior é o seu próprio ser que você pode se comunicar. Não necessariamente com o seu mentor. O seu mentor espiritual é aquele que está sempre com você, está te dando boas sugestões. É aquele que deixa o seu livre-arbítrio e que você segue do jeito que você quer a tua vida, por mais que venha aquela intuição dizendo que você não deve ir por este caminho, mas você insiste em ir, você pode ter certeza, se não é o seu superior, é o seu mentor espiritual te colocando lá, falando, não vai. Aí, de repente, você vai e diz, bem que a minha consciência, bem que a minha mente disse que não era para eu ir. Então, assim, ou é o seu mentor espiritual, ou é o seu eu superior, a sua parte divina. A gente chama de divina porque pra gente, a nossa realidade aqui é divino demais, é um poder, o poder de se autotransformar é um poder de cura. As pessoas não gostam que fale cura, ainda mais quem é terapeuta, né? Eu sou terapeuta falando isso. Mas as pessoas não gostam que fale de cura, gente, mas eu vou te falar, é o poder de autocura. E é um processo muito grande, um processo muito longo, mas depois que você entra nesse processo, depois que você acessa a tua consciência, você tem acesso ao seu eu divino, você não quer outra coisa, você não volta mais para sua forma anterior. Porque você não quer mais aquela vida. Porque era uma vida de muitas feridas, né, Roberta? De sofrimento mesmo. Não, e fora quando a pessoa, por exemplo, um vício.
colocar assim, eu passei por isso. Muito! E eu ainda vou contar, tem muita história ainda para eu falar, não vou falar disso agora, mas assim que eu vou trazer assim um episódio só falando de todas as situações que eu passei, assim, ansiedade, pânico, depressão, vício. O que aconteceu na minha vida? Qual foi a transformação? E porque quem olha assim deve achar, não, mas é uma menina entre aspas, né? Que eu já tô mais velha, mas, entendeu? Olha e fala, nossa, mas não é possível. Tem gente, quando eu falava, não acreditava. Eu falei, gente, eu tô falando sério, não é mentira, mas entende? Porque quem vê, cara, minha filha, não vê coração no sentido não da maldade, mas no sentido do que eu passei, qual foi o meu sofrimento aqui dentro, né? O que eu carreguei e como que eu me transformei. Gente, isso é muito bonito. A transformação é muito bonita. E quando você sai, e quem já se transformou deve estar ouvindo isso, sabe. Quando você sai dessa condição, você acaba tendo orgulho, né? Claro. E dizendo, nossa, que bom que eu passei por isso. Você agradece pela sua dor. No final você agradece pela sua dor. E aí você diz, pode vir mais porque eu estou preparada. Você até então lá atrás não estava porque estava sofrendo demais, e agora que você se ressignificou, deu um novo sentido para a sua vida, você diz, pode vir dificuldades, entre aspas, porque agora eu vou lidar com elas da melhor forma possível, né? É cura nesse sentido mesmo, né? Então a gente se sente curado, e as pessoas que passam por essa transformação relatam isso. Nossa, parece assim que eu fui curada daquelas coisas que eu passava, porque não tem mais e a vida é outra. E quando a gente tá em dor, a gente não consegue realmente viver o nosso potencial, né, Roberta? Viver aquele melhor que a gente pode. Exatamente. Então, a partir do momento que eu me curo, eu me abro para inúmeras outras possibilidades, eu resgato a minha força, eu resgato as minhas escolhas. Então, é isso mesmo. É nas nossas vulnerabilidades que a gente encontra um caminho para evoluir, para melhorar. E é com as nossas fraquezas que a gente encontra forças, né, para ser melhor. E as pessoas, elas têm uma coisa, assim, a questão da mente também faz isso, do ego, você tem que mostrar sempre que você é melhor para os outros. Você nunca deve demonstrar para as pessoas que você é fraco, que você tem vulnerabilidade. Pelo contrário, mostrar vulnerabilidade é sinal de coragem e não de fraqueza. Então, quem me conhece sabe, eu sou o que eu sou, eu falo mesmo, entendeu? Eu não ligo, falo da minha vida, o que tiver que falar, porque assim, eu sei o pouco até que eu falar vai ajudar, porque assim, as pessoas falam, você fica contando que você passou por isso, você teve aquilo. Gente, mas é o ser humano, isso é do ser humano. Tem gente que já deve ter passado por coisas absurdas também e não fala nada, fica lá quietinho. Por quê? Por causa do medo do julgamento. Eu não tenho medo do julgamento porque eu estou fazendo algo que vai contribuir com alguém. A partir do momento que você começa a enxergar o outro como a si mesmo, você perde o medo do julgamento. Você perde essa questão de achar que o outro vai te condenar, vai te julgar. E o mundo, ele é muito grande, Roberta. Tem muita gente passando exatamente por uma história similar com a que você contou aqui sua. Então, muitas vezes a gente fica, não vou falar de mim, mas às vezes tem alguém ali do outro lado assistindo, passando pela mesma questão, e a pessoa acha que é só ela que tá passando por aquilo, né? Exatamente. Então... exatamente. Às vezes ela acha que é vergonha, né? Falar, vão pensar que eu sou louca. Gente, eu já fui chamada de louca várias vezes, e olha, sinceramente, pode chamar, porque eu prefiro ser louca e feliz do que ser infeliz e me fazer uma coisa que eu não sou. E a questão da loucura não é só na questão assim que eu falo, é na questão da mediunidade, tá? Que a gente veio falar lá no começo, que a pessoa é taxada de louca. Da questão da mediunidade, eu já fiquei em desequilíbrio, já passei por várias situações, inclusive a questão da ansiedade também foi isso, né? Então, gente, é isso. Você tem história aí de vida para contar? Pode também mandar pra gente, que eu adoro história de vida. O seu nome não vai aparecer, fiquem tranquilos, porque às vezes tem um certo receio mesmo, até por causa da família, né? Às vezes a família, não quero que saiba e tal. Tranquilo, você pode mandar pra gente aqui, porque a sua história pode ajudar os outros, tá? E então, gente, passou bem do tempo. É que a gente falou tanto aqui que eu só vou para concluir aqui, eu só vou deixar uma dica para a pessoa que quer sentir o campo de energia, que tudo que a gente está falando aqui tem relação com energia, sim, né? Dos chakras e tal, tá desestabilizado. A gente vai trazer mais sobre os chakras, se você quiser, se você tiver interesse também, acompanha isso, porque a gente vai mostrar quais são os chakras, quais são as funções, quais determinados chakras que absorvem mais as energias densas negativas. E aí, antes agora, para finalizar, eu vou deixar para vocês aqui uma
uma técnica bem rapidinha, uma prática de como você sente seu campo de energia aí, para você ver como que é. E vai praticando, tá, gente? Porque é com o tempo. Você vai esfregar as suas mãos até elas começarem a esquentar. Quando você vê que elas estão quentes, você começa a afastar devagarzinho para você ir sentindo. De repente, você vai sentir uma atração. E nisso, vai parar, acho que uns 10, uns 20 centímetros mais ou menos, você já não vai mais sentir. No começo, talvez você não sinta. Você tem que ficar praticando, até você ver ali que a sua energia tá ali. Isso é seu campo, é sua aura, né? Como a gente estava falando. Então, eu deixo aí essa dica. Vejo você na semana que vem. Bruna, obrigada aqui por estar com a gente hoje. E espero que você venha mais vezes aí, porque a gente tem muito assunto, né, para falar. Muito obrigada, gente. Olha, muito feliz de compartilhar com vocês e a gente adora falar dessas coisas, né? Até porque a gente vive isso todo dia. Com certeza, Muito obrigada. Faz parte da rotina e da missão de vida, digamos assim. Então, muito obrigado para você que ficou aqui até o final com a gente. Não esquece lá, ó, de curtir o nosso canal, curtir o conteúdo, se inscrever no nosso canal, compartilhar com quem precisa e deixar sua sugestão aí, quem sabe um tema que você está afim de ver aqui, ou também alguma dúvida que você tenha. Não quer falar assim abertamente? Não tem problema, gente. Manda lá no Instagram, no Facebook. A gente está sempre acompanhando ali as redes sociais também. E que se você quiser mais conteúdo, vai lá que eu tô sempre nos stories ali do Instagram. Tem muita coisa boa, falando de ansiedade, depressão, emoções em geral, energias, enfim, tudo sobre espiritualidade. Um beijo para você. Até semana que vem. E o Espiritual Pode termina aqui.